Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Vamos fazer essa leitura juntos? Está ali no telão. Vamos lá? Prestando atenção aqui, lendo bem bonito. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Ok? Até aí? Beleza. Agora você vai a Apocalipse, capítulo 11, o último livro da Bíblia, capítulo 11. Abra lá e deixa a Bíblia aberta aí em Apocalipse. Vamos lá, nesse último versículo aí, vamos lá. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero falar sobre a última trombeta, ou as 7 trombetas do Apocalipse. É interessante, irmãos, que há em Chicago, nos Estados Unidos, um relógio chamado relógio do juízo final, relógio do fim. Ele é acionado, vamos botar assim, controlado por um grupo de cientistas atômicos, cerca de 30 pessoas, 30 cientistas, ganhadores de Nobel, coisa assim, enfim, gente graúda mesmo. E eles então analisam o tempo que nós vivemos, as guerras, as mudanças climáticas, o meio ambiente, pandemias, terremotos, armas nucleares, armas biológicas, e eles vão analisando tudo o que está acontecendo no mundo, e eles fazem uma previsão do fim. E o relógio está caminhando para meia-noite. Meia-noite é o fim. O último boletim, irmãos, que tem até uma revista que eles editaram, o fim está próximo. Falta 1 minuto e 30 segundos. O próximo boletim agora é o mês que vem. Esse foi em janeiro. O próximo, eu não sei quanto vai estar faltando para o fim. Queridos, vamos dizer assim, uma metáfora, né? Uma análise científica que eles fazem, uma probabilidade. A gente sabe que não é isso que vai realmente trazer o fim. Pode acontecer, há uma previsão dessas guerras nucleares, biológica, por exemplo, enfim, há uma previsão. O que nós precisamos ter certeza? O que os filhos de Deus, as pessoas precisam ter certeza, segundo a Bíblia? O fim virá. Primeiro, o fim virá. Vai acontecer. Com certeza. Não há dúvidas disso.
Segunda coisa, nós não sabemos, isto é, ninguém sabe. Não é esse grupo de cientistas atômicos que vai dizer, chegou. Ninguém sabe o dia nem a hora do juízo final da volta de Jesus. Terceira coisa importante, você precisa estar preparado. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos estar preparados. Pode acontecer a qualquer momento? Jesus pode voltar hoje, meia-noite? Não senti nada da firmeza, não. Lá no fundo a gente acha que não, irmãos. É verdade ou não é? Lá no fundo a gente, não. Todos nós gostaríamos de saber a data, né, irmãos? Né? Gostaria? Quando Jesus vai voltar. E os apóstolos também queriam saber, né? Jesus, dá uma dica para a gente aí. Olha, só conta só para a gente. Aí o que Jesus disse? Ninguém sabe o dia. O Pai sabe. Agora, haverá sinais. Há sinais do fim. E há várias parábolas nos evangelhos, você pode ver Jesus falando sobre isso. Sinais. E Jesus falou sobre guerras, terremotos, iniquidade, fome, pestes, amor de muitos vai esfriar, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Sinais. Irmãos, nós saímos, não sei se eu posso dizer saímos de uma Covid, porque ninguém mais fala nada, mas está acontecendo ainda, né? Vocês sabem disso? Isso é um sinal, irmãos. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida que este é um sinal do fim. Queridos, é um alerta de Deus. Deus está nos alertando. Sinais. Quando você viaja, tem placas de trânsito dizendo assim, curva perigosa. Tem pista escorregadia, ou não sei o que. São placas de aviso, são sinais. Placas sinalizadoras. Diminua a velocidade, pare, não ultrapasse. Enfim, sinais. Nós temos sinais humanos. Por exemplo, quando você está com febre, a febre é um sinal de quê? Tem alguma coisa errada, tem alguma infecção. A febre está sinalizando para você. Dor é um sinal. Já pensou se nós não sentíssemos dores? Como é que nós íamos tratar de certas coisas, se nos surge a dor? Então, em última análise, a dor é uma bênção, porque ela está dizendo, tem um problema aqui. Queridos, as trombetas são sinais. E o Apocalipse vai detalhar esses sinais. As trombetas vão tocar. Sinais de advertência de Deus para nós. Que sinais é esse? Que sinais são esses? Deus está dizendo assim, arrependam-se já. Voltem enquanto há tempo. Convertam-se a Jesus. Creiam no Salvador. Nesse que veio, que nós vamos comemorar o Natal daqui, já estamos comemorando. Creiam, Ele é o Messias. Caso contrário, não haverá esperança. Irmãos, como uma pessoa parte deste mundo sem Jesus, ela não tem esperança. Acabou. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus, o único Salvador. Se uma pessoa
parte, não adianta fazer nada por essa alma. Ela tem que decidir enquanto tem vida, enquanto Jesus não volta. E as trombetas então estão dando sinais de alerta. Então seja humilde. Seja humilde. Hoje de manhã nós falamos da humildade do apóstolo Paulo, da coragem de falar de suas fraquezas. O grande apóstolo. Seja humilde e reconheça o seu estado, como você está. Você está preparado, preparada para a volta de Jesus? Muito bem. Vamos ver, deixa a Bíblia aberta aí, em Apocalipse, vamos começar do capítulo 8. Como são textos longos, eu vou apenas citá-los, porque não dá tempo de tratar em detalhes, porque vão do capítulo 8 ao capítulo 11, 11º aí, falando sobre as trombetas. Então eu vou citar, vai olhando aí, tá? Então a primeira trombeta está no capítulo 8, verso 7. Olha aí, catástrofe sobre a terra, saraiva de fogo misturado com sangue serão lançados sobre a terra e destroem a terça parte da terra. A segunda trombeta, capítulo 8, versos 8 e 9, catástrofe sobre o mar. A massa incandescente, uma erupção vulcânica, atinge o mar, e terça parte do mar transforma-se em sangue. A terceira trombeta, capítulo 8, verso 10 e 11, catástrofe sobre os rios. Uma estrela com tocha, como uma tocha, cai sobre os rios, sobre as fontes. O nome dessa estrela é absinto, é uma amargura venenosa. Terça parte da água fica amargosa, contamina a água potável. Muitas pessoas morrerão. Está aqui, queridos. A quarta trombeta vai tocar, capítulo 8, verso 12. Catástrofe sobre, nos corpos celestes, sol, lua e estrela, causando escuridão parcial. Capítulo 8, verso 13, uma águia é vista no céu, anunciando, sabe o quê? Olha, se prepare, porque o pior está por vir. Coisas piores, mais terríveis, virão sobre os moradores da terra. E aí a quinta trombeta vai tocar, capítulo 9, de 1 a 4. Forças demoníacas atacam as pessoas sem o selo de Deus, porque a besta vai selar os não salvos, os que não seguem a Jesus, mas os salvos terão o selo de Deus. Então, essas forças demoníacas vão atacar o quê? Pessoas sem o selo de Deus. O demônio abre as portas do abismo, um exército de demônios atacam os homens. Só os salvos em Cristo, com o selo de Deus, serão poupados. Capítulo 9, verso 6, diz que as pessoas buscarão a morte e não acharão. Terão assim um ardente desejo de morrer, para não ver essas coisas terríveis. Mas diz o texto que a morte fugirá delas. As pessoas não poderão morrer, nem aquelas que querem. Sexta trombeta, capítulo 9, verso 13 a 21. A destruição da terça parte dos homens. Aqui há um cenário de guerra, irmãos. Um exército de 200 milhões de cavaleiros
trazendo morte terrível, quando essa trombeta, a sexta trombeta tocar. E aí vem a sétima e última trombeta, capítulo 11, verso 15 a 18, a última trombeta, é o anúncio do reino eterno de Jesus. Aqui é um cântico de vitória, irmãos, um cântico de alegria. Jesus foi vitorioso sobre os poderes do mal, sobre os poderes demoníacos. Cristo é soberano, é o rei que reina sobre todos, aquele que é, que era e que há de vir. Então a sétima trombeta é o anúncio da volta de Jesus. Jesus voltando para quê? Para buscar a sua igreja. Que igreja? Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, igreja, todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles no mundo inteiro que seguiram a Jesus, obedeceram a sua palavra, permaneceram fiéis até o fim. Jesus virá buscar estes. Há muitos ensinos nas trombetas, irmãos. Eu quero assim sintetizar o que elas nos ensinam. Primeiro ensinamento: Deus não fica indiferente às necessidades do seu povo. Deus não fica indiferente ao sofrimento do seu povo. Deus jamais fica indiferente. Essas calamidades anunciadas pelas trombetas, João vê um altar, é interessante isso, irmãos, sobre o qual são oferecidas as orações do povo de Deus. Nesse altar, as orações estão chegando, as orações de um povo sofrido, que passou por lutas, que enfrentou muitas dificuldades, uma grande tribulação. Esse povo ora, e as trombetas, irmãos, são em resposta às orações do povo de Deus. Deus responde essas orações, e a hora do socorro chegou. Meu irmão, minha irmã, Deus não fica indiferente à sua luta. Deus não se esquece de você. Porque às vezes, quando a gente está no meio da tempestade, de uma dificuldade, a gente diz: por que eu estou passando por isso? Por que os filhos de Deus têm que passar por isso? Por que eu procurando seguir a Jesus? Por que eu procurando fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus? Por que eu estou passando por isso? Deus prova o seu povo, Deus vai lapidando o seu povo, Deus vai proporcionando aos seus filhos oportunidades de ter experiências profundas com Deus, de crescer na fé e conhecer de perto esse Deus poderoso, maravilhoso, que jamais nos deixa sozinhos. Ah, queridos irmãos, o céu faz silêncio de aproximadamente meia hora quando as orações chegam. Isso é coisa muito interessante. Parece que para tudo, porque o céu tem movimento, né, irmãos? Para tudo, meia hora, as orações chegando ao trono de Deus. Há um silêncio. E esse silêncio também significa expectativa. O que Deus vai fazer? Como Deus vai responder? Expectativa do que vai acontecer, algo iminente. E Deus responde. Então, nessa caminhada cristã, irmãos,
Nós precisamos aprender essa lição, que Deus não fica indiferente aos nossos sofrimentos. Na hora certa, no momento certo, o socorro vem, irmãos. A resposta vem, o refrigério vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Espere com paciência, espere com fidelidade. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, meu pedido de socorro. É isso que nós precisamos crer, irmãos. Deus não está indiferente a você. A segunda coisa que eu aprendo aqui com as trombetas, irmãos, é que nós não podemos brincar com as verdades espirituais. As calamidades anunciadas pelas trombetas alcançarão os incrédulos, os que não se renderam a Jesus, os que ficaram indiferentes ao sacrifício do Cordeiro, a morte vicária de Jesus, e não o receberam pela fé como Salvador e Senhor. Então nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele vai agir com justiça. Deus está dando oportunidade. Alguns estão até dizendo assim: quanto tempo a igreja fala que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda? Mas a Bíblia diz isso. Por quê? Deus está aguardando muitos aqui a se converterem. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, isto é, a paciência esticada de Deus. Irmãos, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Nós estamos vivendo em caos. Olha para o que está acontecendo no nosso país, em outros países. Olha o que está acontecendo, irmãos. Mas Deus tem paciência. Deus está dando oportunidade à igreja de anunciar o Evangelho e de ganhar vidas para Cristo. Então não brinque com as coisas espirituais, não fique indiferente ao que está acontecendo. Hebreus capítulo 10, 31 diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com a igreja de Jesus, não brinque com o pecado, não brinque com as coisas que você já conhece da palavra de Deus. Deus está falando ao seu coração. Você é cristão, você é uma cristã, viva como tal. Honre esse nome que você leva, de que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Honre isso, viva isso, testemunhe disso, diante de todos os seus envolvimentos, seu conhecimento, viva isso. Não brinque não, não escorregue não, não abra concessões não. Tem muito crente abrindo concessões e vivendo como se fosse um não crente, um desconhecedor da palavra de Deus. Não brinque não, meu irmão, minha irmã, a coisa é séria. Deus é justo. Deus é justo. Sabe por quê? Sabe qual foi uma das palavras da cruz mais difícil de entender? Quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, que dureza. Um filho falar para o pai, mas era necessário o filho morrer, tomar aquele cálice amargo, por causa de nós, pela nossa salvação. Então, nossos pecados foram jogados, cravados por Jesus naquela cruz. A justiça de Deus foi cumprida, foi feita. Alguém morreu por causa dos nossos pecados. Alguém teria que morrer, não alguém qualquer,
só um, que era homem e Deus, o Filho unigênito de Deus, o Salvador. Então, preste atenção, Deus é justo. Tem muita gente vivendo um cristianismo de aparência, irmãos. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Tem muito crente vivendo uma vida dupla. Vai enganar quem, irmãos? Vale a pena viver isso? Assim? Uma vida dupla? Viver de aparência só? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E que tudo será revelado no último dia. Tudo. Nada ficará encoberto. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, diz assim: o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então eu preciso examinar bem como é que eu estou vivendo, como é que é minha vida cristã, como é que é o meu relacionamento com Deus. Será que é só de gogó, só de papo furado, ou é de fato, de verdade? Eu estou levando a vida cristã a sério, eu estou procurando santificação da minha vida, eu estou renunciando ao mundo, eu morri para esses pecados e não quero mais voltar atrás. Como é que está a minha vida com Deus? Tenho sido fiel ao Senhor? Outra lição que eu aprendo aqui: o reino de Deus prevalece sobre o reino de Satanás. Capítulo 12 fala da mulher e o dragão. É interessante, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? É a luta do diabo para destruir o plano de salvação de Deus. Ele tentou lá no Éden, começou lá, não é? Depois do nascimento de Jesus, matando aqueles inocentes. E ele tentou várias vezes, no início do ministério de Jesus, lá no deserto. O diabo estava ali tentando impedir Jesus de ir para a cruz. Mas na cruz ele foi derrotado. Na cruz o diabo foi derrotado, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí o que agora ele faz? Ele se volta contra nós, contra a igreja de Jesus. Ele quer impedir você de continuar seguindo a Jesus. Ele quer impedir você de tomar uma decisão por Cristo. Ele quer impedir você de consagrar 100% da sua vida a Deus. Ele vai lançar ervas daninhas, isto é, ele vai lançar coisas para te derrotar, para tentar acabar com a comunhão da igreja, com a união da igreja, decepcionar os crentes, impedir os crentes de crerem em Jesus, de continuar vivendo uma vida com Deus. Essa semana, eu já até contei isso, eu falei com um rapaz, um jovem, né, casado, com filhos, se afastou por causa de um mau testemunho de um pastor. Aí foi uma conversa rápida, e eu estou tentando marcar outro dia para a gente conversar, mas eu disse: ele errou e você também. Ele disse: eu sei, pastor, mas eu vou voltar, o diabo, irmãos, não é que a gente está querendo culpar o diabo, mas ele quer afastar as pessoas de Jesus, da igreja de Jesus. Quantas pessoas decepcionadas estão esfriando na fé. Ele quer confundir os cristãos, ele espalha heresias, ele tem enviados dentro das próprias igrejas para confundir, para descentralizar Jesus, para centralizar outras coisas e não Jesus. E as pessoas não olharem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isso que ele quer, é isso que ele tenta fazer.
Ele promove intrigas, escândalos, decepções, esfriamento e tantas outras coisas que estão acontecendo. O diabo faz até milagres, e a Bíblia diz isso. Sinais para confundir e desviar os cristãos de Jesus. Isso está acontecendo, irmão, e Jesus nos preveniu disso. Por último, aprendemos com as trombetas: não deixe para a última hora a decisão de seguir a Cristo. Não deixe para a última hora a decisão de seguir a Cristo. E esta é uma das artimanhas do inimigo. Amanhã, mais tarde, outro dia, você tem tempo, vai, não tem problema não, vai seguindo mais ou menos, meio barro, meio tijolo. É uma das artimanhas do inimigo, irmãos. Agora, sabe o que é interessante? Lá no capítulo 9, verso 20 e 21, você pode ver se quiser. A 7ª trombeta anuncia a volta de Jesus. Observe que depois da 6ª trombeta, presta atenção, depois da 6ª trombeta, muitos morrem, mas os que ficam vivos, mesmo passando por essas calamidades, preste atenção, não se arrependem. Mesmo vendo todas essas calamidades, não se arrependem. Perderam a oportunidade. Irmãos, lá na Bíblia diz que buscar o Senhor enquanto, profeta Isaías, né? Enquanto se pode achar, e invocar enquanto deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos e se converta, Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, hoje a porta está aberta. Eu não sei até quando você vai ter um desejo sincero em seu coração de entregar sua vida a Jesus. Pode ser que seu coração fique endurecido e nunca mais você sinceramente vai querer buscar a Deus. Se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Cada vez que a gente ouve a voz de Deus e não atende, o coração vai ficando endurecido. Irmãos, isso é grave, queridos. Mas hoje você tem oportunidade de buscar o Senhor. A porta ainda está aberta. Você não sabe o dia de amanhã. Pastor, está me colocando com medo? Não é isso não, queridos. Às vezes a gente tem até vontade de dar, de pôr medo. Mas é uma realidade. As pessoas estão partindo. A gente não sabe o dia, o nosso dia. E não sabemos a volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Sabe um detalhe que a Bíblia fala da volta de Jesus? A hora em que não penseis. Por isso que Jesus diz que ele vem como um ladrão. Isso é, você não sabe quando o ladrão vem. Se você sabe quando o ladrão vem, você pega uma garruncha e fica esperando por ele, não é? Não, você não tem garruncha em casa, né? Garruncha é dos tempos antigos, né? Mas você, se você souber, você vai ficar de vigia, tranca bem as portas, solta o cachorro e tal. Mas ele vem quando a gente menos espera. Por isso, é nesse sentido, você não vai esperar. Você não vai saber. Na verdade, você não está esperando, nem imaginando que aquele dia é o dia da volta de Jesus. Então, o que Jesus deixou claro, esteja preparado,
esteja preparado. Meu amigo, minha amiga, não brinque com as coisas de Deus. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, de verdade, faça isso hoje. Se você um dia fez uma decisão, mas está meio lá, meio cá, firma hoje seu compromisso com Deus. Se você fez uma decisão, mas se afastou, volta. Jesus está de braços abertos. Faça um propósito hoje. Pastor, eu quero diante de Deus viver a vida cristã com mais seriedade. Eu quero ter essa certeza, essa paz, essa convicção de quando Jesus chegar, Ele vai me levar. Teve um homem aqui, morou aqui na frente, a gente chamava ele de João é Verdade. Quantos se lembram de João é Verdade aqui? Beleza. Sabe como é que ele se converteu? A esposa dele tinha um centro, e graças a Deus, acabou, e eu tive algumas vezes falando com ela, e ela não aceitou Jesus. Mas o João se converteu, ele teve um sonho da volta de Jesus, que Jesus estava voltando, e as pessoas estavam indo, e ele ficando, e ele desesperado, querendo ir também com Jesus, a sua igreja, mas ele ficou, e nesse desespero, ele acordou. Quando a gente está em desespero, a gente acorda, né? Já viram? A gente acorda, ainda bem que foi um sonho. E quando ele acordou, ele fez uma oração, irmãos, entregando a vida dele a Jesus. E depois de muito tempo ele faleceu, mas faleceu com Jesus, graças a Deus, partiu com Jesus no seu coração. No dia da volta de Jesus, você tem certeza que você irá? Curve sua cabeça, por favor.